Nesse ano de eleições, vamos escolher quais são os políticos que vão ocupar a nossa capital federal nos próximos 4 anos. E o Jornal da CNN tem exibido reportagens especiais sobre a construção de Brasília. Hoje, na última delas, o repórter Leandro Magalhães mostra como estão os moradores mais antigos, aqueles que construíram a capital. Da ousadia de um presidente à elaboração e execução de um desafiador projeto. Grande era o júbilo da multidão. O doutor Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. O tão esperado dia da inauguração de Brasília chegou. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Expectativa de desenvolvimento, progresso. 21 de abril de 1960, um marco para a história do Brasil. O presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular no céu de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Mas com a inauguração, as obras foram encerradas e diversos alojamentos demolidos. A realidade do desemprego bateu à porta dos operários que construíram a capital federal. Quando Brasília é inaugurada, a vila de acampamento ela passa a ser considerada pelo Estado, pelos órgãos oficiais, como uma invasão. E aí começa essa luta, a luta de resistência, né? A luta para permanecer. Existia uma população originária, que foi a população, especialmente a população operária, que veio para ser devolvida para os seus locais de origem quando terminasse a construção da capital, mas se manteve. A maioria dos trabalhadores ficou sem moradia, sem perspectiva. A minha tarefa é, Renato, você tem 22 acampamentos. Esses acampamentos precisam ter desmobilizados. Mas para onde mandar as pessoas? E eles pediram que a gente saísse o mais rápido possível. As comunidades se uniram para buscar alternativas. Um grupo de mulheres chamado Grupo 1010 foi criado para pedir a fixação de uma vila formada pelos operários. O Grupo das 10 foram 10 mulheres que estavam lutando para o tombamento da vila. Porque nós vivíamos aqui seguras. Porque eles estavam querendo isso aqui, né? A chamada Vila Planalto, objeto de desejo dos operários que queriam permanecer na região, ficava entre os palácios do Planalto e da Alvorada. A Vila Planalto é o quintal do Palácio da Alvorada. Ela está a menos de 2 quilômetros do Palácio da Alvorada. É uma região privilegiadíssima, é uma região, é um filé mignon. O que a gente queria era ficar aqui com os nossos filhos, com as nossas famílias. Em 1986, uma criança de 10 anos, filha de um ex-operário, pediu ao presidente da República que uma comunidade formada por trabalhadores que construíram Brasília não fosse demolida. A menina entregou uma carta aqui, nesta rampa do Palácio do Planalto, ao ex-presidente José Sarney, que atendeu ao pedido. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei embaixo das pernas do segurança, saí correndo com a carta na mão e fui interceptada no meio do caminho. Mas depois eu consegui entregar a carta para o presidente José Sarney. Aí eu vi aquela menina e fiquei muito, num momento muito comovido, né? Aí ela me disse que ela era moradora da Vila Planalto e que estavam sendo despejadas e que ela não sabia para onde ia. 15 dias depois que eu entreguei a carta para o Sarney, ele me enviou um bilhete. E nesse bilhete ele dizia que tinha lido a carta e encaminhado o assunto para o governador do Distrito Federal. A Vila Planalto é o documentário do Brasil, porque aqui se reúne, aqui está gente de todas as partes do Brasil. 2 anos depois, a Vila Planalto foi fixada por um decreto do governador Aparecido e tombada como um patrimônio histórico do Distrito Federal.
Durante a entrevista, o ex-presidente José Sarney também relembrou a relação dele com Juscelino Kubitschek. Eu reconheço isso hoje, eu que o combati muito e fui muito injusto com ele, mas reconheço, e é bom a gente saber reconhecer quando comete injustiças. E de maneira que eu acho que ele representa na história do Brasil um ponto importante, porque na realidade ele fez um fato que ninguém vai mais destruir. Ele mudou a capital. E mudou a capital criando histórias como essa da Vila Planalto. A pedido da CNN, o ex-presidente da República, José Sarney, aceitou receber Liliane Rebouças, a menina que há 36 anos entregou a carta a ele. Eu fico muito feliz. Primeiro que tudo deu certo. E os gregos dizem, as coisas são boas quando terminam bem. E ela está feliz e eu muito feliz de que ele se lembre ainda que eu participei também. Eu sou também um habitante da Vila Planalto. Após a fixação, a comunidade criada por operários passou a ser reconhecida. O ex-chefe de cozinha do presidente Juscelino Kubitschek, seu Rosenthal, ganhou fama e a região se tornou um polo gastronômico. Rosenthal chegou a servir a Rainha Elizabeth em 1968. Ele ficou muito orgulhoso, né? Quem não ficava, né? Serviu uma rainha. Faz parte da história de Brasília. É um lugarzinho bastante pequeno, clima de cidade de interior e aconchegante, próximo de tudo. Eu considero a Vila Planalto como um pedaço do céu. Porque hoje, meu filho, hoje eu tenho uma moradia, esse lote é meu, sou muito orgulhosa. Aqui eu não considero cliente, eu considero família. Aqui todo mundo me chama tia. Se chamar Dona Zélia, eu já olho assim, eu digo, não, meu amor, é tia Zélia. Olha a plaquinha lá, né? Quem também foi criado na Vila Planalto é o massagista Marreta, que trabalhou com grandes nomes do esporte, entre eles um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, o Garrincha. Bate saudade da relação que o senhor tinha amigo com ele? Mata. Mas Se o senhor pudesse resumir em uma palavra quem era Garrincha para o senhor, qual a palavra que o senhor poderia dizer? Era um monstro sagrado. Já na parte religiosa, a Vila Planalto viu nascer o primeiro padre nomeado a ser bispo militar do Brasil, Dom Marconi. A Vila Planalto é um ponto central de Brasília, porque ali estão as origens e está também a continuidade. Nós estamos entre os dois palácios, nós estamos na esplanada dos ministérios, nós estamos numa região em que, de fato, vê o passado, o presente e a projeção do futuro. E hoje ela é um local muito interessante, é um ponto turístico de Brasília, vale a pena ser visitada, é uma comunidade muito organizada, muito trabalhadora e que, enfim, foi fruto também, dentro daquela arquitetura inteiramente revolucionária de Niemeyer e próximo ao centro de poder, e ela lá está. Nunca trouxe nenhum problema, ao contrário, só trouxe alegria. A história de luta, coragem e esperança da comunidade de operários que construíram Brasília não foi registrada pelos livros oficiais de história. Hoje, nomes de pioneiros que já se foram, mas que se esforçaram para a existência da Vila Planalto, estão nas ruas. Luta, suor e determinação ganharam as páginas de um livro para futuras gerações conhecerem um lado um pouco explorado da história de Brasília, o de quem colocou a mão na terra para a capital do país nascer.